Olá, seja bem-vindo a mais um Licita Mais Vídeos. O convidado de hoje é o advogado especializado em condomínios, Daphne City de Lauro. E o nosso assunto de hoje é contratos de condomínios com administradoras. Dr. Daphne, muito obrigado pela sua presença aqui no Licita Mais Vídeos. Eu queria começar te perguntando o seguinte, de quem é o papel na escolha de uma administradora? O síndico é o representante legal do condomínio e cabe a ele contratar a administradora. A lei diz que ele pode passar a terceiros a parte administrativa do condomínio. E é o que eu defendo que deve mesmo contratar uma administradora, porque a autogestão hoje é meio difícil, existem muitas obrigações do condomínio, inclusive perante Estado, município, declarações. Então, é bom que dê para uma empresa especializada nisso. E o síndico, ele contrata a administradora e depois deve levar uma assembleia que vai ratificar a escolha. E que tipo de cuidados um condomínio, um síndico devem ter ao assinar um contrato com uma administradora? Deve ler o contrato, de preferência dá para o advogado do condomínio, que é especializado nisso, mas existem alguns itens básicos que ele deve tomar cuidado. O primeiro deles é que existem dois tipos de administração, falando em dinheiro do condomínio. É a administração pool, que é aquela que conta pool, que fica todo o dinheiro na administradora, em nome da administradora. Aí ela junta todo o dinheiro de todos os condomínios, põe numa determinada conta. E aí o prédio fica sem saber direito, mas o meu dinheiro existe, está lá ou não está, né? Então eu recomendo, e a primeira coisa é que a conta seja personalizada, em nome do condomínio. O síndico pode até passar procuração para o dono da administradora, para a própria administradora, para gerir a conta, movimentar, mas tem que estar no nome do condomínio. E os outros itens são que o contrato de administração está sob a égide do Código do Consumidor. Então, é uma relação de consumo e se houver cláusulas abusivas, elas serão consideradas nulas. E por isso que eu falo que o síndico passa a ser síndico de um condomínio e já existe um contrato. E aí, se ele vê cláusulas abusivas, como, por exemplo, a cláusula de rescisão contratual, de multa, ele não precisa se preocupar, não, porque ele pode rescindir, porque essas cláusulas são nulas. Que tipo de cláusula que a gente pode considerar? Elas são nulas, mas o contrato não é nulo, né? Só a cláusula. Só a cláusula. As três cláusulas principais é a cláusula de renovação automática do contrato. Eu sempre recomendo aos síndicos que não assinem com renovação automática. É aquela que, terminado o prazo, se não houver uma notificação com antecedência determinada, em geral de 30 dias, o contrato renova automaticamente por igual período. Eu sou contra, porque terminou o prazo do contrato, o contrato continua em vigor, só que o prazo terminou, então ele continua por tempo indeterminado. A outra é de notificação no caso de rescisão. Alguns contratos vêm com exigência de antecedência de 90 dias, 180 dias, e um prazo razoável para rescindir um contrato de administração de condomínio antes do seu término é 30 dias. É o tempo suficiente para a administradora preparar toda a documentação, fechar um balancete, fazer um balancete final e devolver tudo para o prédio. É bobagem ficar tentando segurar o prédio. Não quer mais, é uma questão de confiança, então arruma outro prédio depois, né? Ou administre direito também. Bem, exatamente. E uma outra cláusula é da multa. No caso de rescisão antes do término do contrato, pode haver uma previsão exagerada de multa. Então, até 50% do que faltar para o término do contrato, coisas assim que são justamente para dificultar a rescisão. E justamente o Código do Consumidor entrou em vigor com o objetivo de equilibrar
a posição do consumidor e de quem presta serviços ou vende produtos. Por exemplo, agora no caso, por exemplo, de um condomínio, dos condôminos reclamarem da administradora. O que pode ser feito é o síndico falar, não, queremos a rescisão desse contrato. A administradora ela pode requerer junto ao condomínio uma multa? Ou nesse caso, por exemplo, de negligência? Depende se a rescisão é por motivo justo ou não. Tá. Vamos supor, por exemplo, que a administradora deixe de apresentar os balancetes mensais. Isso é um motivo justíssimo para rescindir o contrato, né? Porque ela tem obrigação de apresentar os balancetes mensais. O balancete é apresentado junto com toda a documentação para o conselho e para o síndico, e para os condôminos vem naquela forma resumida, normalmente atrás do recibo de condomínio, do boleto. Tá. Outra coisa, muitos condôminos acham que quando uma administradora assume a administração do condomínio, ela vai ter um controle total disso. Como fica o papel do síndico no caso de um condomínio que tem uma administradora? O síndico delega as funções administrativas, mas as demais funções ele não delega e nem deve delegar. Então, ele pode pedir para a administradora conseguir 3 orçamentos para fazer uma obra que foi aprovada numa assembleia, mas quem vai assinar os contratos é ele. Tá, ele deve examinar os contratos, dar para um advogado ou se utilizar dos serviços do advogado da administradora, mas é o síndico que tem poderes para contratar funcionários, para despedir. A administradora vai cumprir a vontade do síndico, mas ela não vai por conta própria, ela nem pode, não tem essa autonomia de contratar um funcionário ou resolver mandar um funcionário embora. Entendi. Então, em último caso, quem manda no condomínio é o síndico. É o síndico, né? Tanto que ele tem poderes para nomear uma administradora e também se não servir, se ele sentir que falta confiança ou o trabalho não é adequado, também ele tem poderes para destituir, vamos dizer assim. Destituir a administradora, rescindir o contrato de administração. Legal. Uma última pergunta, só para a gente fechar, é o seguinte, como escolher uma boa administradora? Quais são os requisitos que um condomínio, um síndico deve levar em conta nessa escolha? Primeiro, boca a boca. Né? A indicação. Perguntar para as pessoas, indicação. Depois pode ver no DECON, na Delegacia do Consumidor, se existem reclamações contra a administradora. Depois tirar certidões de fórum, protesto, até criminais, das administradoras e dos seus sócios. Legal. Bom, Dr. Dafnis, agradeço a presença aqui no Licita Mais Vídeos. A gente fica por aqui e até uma próxima.